Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Todos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth 3:11. Eu estava pensando na construção do nosso país e nas mulheres que fizeram a história desse povo tão maravilhoso que é o nosso. Ela é cheia de mulheres importantes, incríveis, que marcaram época. Elas são mulheres índias, são mulheres brancas ou negras, mulatas, altas, baixas, muito fortes, muito frágeis, mas que fizeram a diferença. Alguns citam, por exemplo, a Índia Tupinambá Paraguaçu, que viveu lá nos idos de 1495. Ela se relacionou com um homem chamado Diogo Álvares, era um português. Esse casal, então, rumo à França, onde ela recebe o batismo na igreja de San Malo. Ao se converter ao catolicismo, ela muda o nome para Catarina do Brasil, ou Catarina de Grande. O casal começa a fazer uma revolução. Ela ajuda o marido na tarefa de fundar a cidade de Salvador, abriu igrejas, protegeu muitas pessoas, participou da construção cultural daquele local. Ela teve então um papel fundamental na integração das raças no Brasil. E, para quem não sabe, a família dela é a primeira família cristã no território brasileiro. Que mulher fantástica, não? Uma índia que fez história. Francisca, ela nasceu em 1732. Ela nasceu como escrava. Apesar de ser filha de um militar português, ela não teve a sua carta de alforria. Então ela se tornou escrava de um médico. Ela ficou mais conhecida como Chica da Silva. Após ter um filho com esse médico, ela conhece depois um contratador chamado João Fernandes. Eles se apaixonam, se casam e, para escândalo de toda a sociedade, eles começam a viver juntos. Ele então a liberta. Logo eles teriam 13 filhos, e todos reconhecidos pelo pai, algo que era muito raro na época. Só lembrando que a escravidão vigorava nessa época ainda. Chica então se tornou poderosa e rica, e nunca foi aceita totalmente pela sociedade em que ela vivia. Os historiadores dizem que ela passou despercebida praticamente por toda a vida. Porém, após sua história ser contada em filmes e televisão, de um modo muito errôneo e muito mentiroso às vezes, pintou-se ela como uma mulher perversa, devassa. Ela teve que lutar contra os preconceitos da época e logo ela levanta, mesmo após a sua morte, o debate sobre o racismo no Brasil. Ela foi esse símbolo, onde as novelas a mostravam de um jeito para manter aquela estrutura social que demonstrava como que o negro no Brasil deveria se comportar, e não como realmente ele é, como um ser humano como qualquer outro. Esse debate foi importantíssimo e é importante até hoje, pois temos muitas chicas e muitos chicos que pela cor da pele são ainda discriminados. Que coisa, não? Ela então, uma mulher negra, foi um símbolo muito importante para essa discussão relacionada ao racismo. E nós temos que pensar, sobre isso. Então, uma mulher índia, como nós já contamos a história, uma mulher negra que marcou época. E eu penso que há mulheres em todos os lugares transformando vidas. Nós lemos, por exemplo, o relato de Ruth. Leia para você ver ali o que ela causou na sociedade que ela vivia na época. Existem mulheres, então, que mudaram o Brasil, como Catarina. Mulheres que mudaram o seu contexto, como a querida Francisca, Chica da Silva. E eu tenho certeza que existem mulheres que mudaram a sua história, mudaram a sua vida. Aonde você mora, não em âmbito mundial ou no Brasil inteiro ou em uma cidade específica, mas a sua vida. E esse é o meu caso. Algumas mulheres entraram em minha vida, passaram por ela e transformaram a minha história. É lógico, a minha mãe, que me gerou e passou todos os valores que eu tenho, passar os verdadeiros valores cristãos para os seus filhos, ensiná-los no caminho que devem andar.
Lembro-me também de uma das minhas primeiras professoras, como a Dona Darcy, como a Dona Lili, como também a Maria Lúcia. Essas mulheres me ensinaram muitas coisas. Que mulheres preciosas! E uma outra mulher que mudou meu mundo foi também a minha sogra, que além de ensinar muitas coisas para mim, o mais importante ela fez, pois sem ela também eu não teria a minha mulher. Não poderia deixar de mencionar, por exemplo, a vovó Damares. Eu chamava ela de vovó Dadá, que também me ensinou tantas coisas boas. E também a minha esposa, que também mudou o meu mundo. Ela não mudou provavelmente o mundo inteiro, seria muito legal isso. Ela não mudou o Brasil inteiro, mas ela mudou a minha história. Valorizar essas pessoas é fundamental. Hoje eu estou valorizando essa pessoa porque é aniversário dela hoje e porque ela mudou o meu mundo. E como eu posso agradecer a Deus por tamanha mudança de mundo que foi me proporcionada? Eu sou abençoado, muito abençoado por isso, por tê-las em minha vida e por ter a minha esposa em minha vida. Tem alguém à sua volta aí que mudou o seu mundo? O que você pode fazer hoje? Dê um beijo nela, agradeça a ela, ou a ele, né? Que não se estende só às mulheres, mas também aos homens. E faça isso, valorize hoje, abrace hoje, abençoe hoje, porque o amanhã é incerto. Eu agradeço a Deus por todas essas mulheres que passaram no mundo, mas eu agradeço a Deus, em especial, por aquelas que marcaram a minha vida. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, abençoa-nos e que possamos valorizar aqueles que estão à nossa volta. Abençoa a todas as mulheres que fazem a diferença na vida de homens e todos os homens que fazem a diferença na vida de mulheres. Assim eu oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.